Olá, pessoas! Bora agora para articulações sinoviais. Eu tenho que inventar uma musiquinha, né? Se eu fosse melhor em negócio de tecnologia, de vídeo, essas coisas, mas não sou boa não. Então, vai no tranco e barranco mesmo. As articulações sinoviais, gente, como a gente tinha falado no outro videozinho, são articulações que possibilitam algum tipo de movimento, pequeno ou grande, tá? O que as distingue das outras articulações é a existência de duas coisas. Primeiro, a existência de um espaço chamado cavidade articular que é envolvido por uma estrutura de tecido conjuntivo chamada de cápsula articular, que fixa os ossos dessa articulação. Tá? Então, essas duas extremidades articulares dos ossos vão ficar aqui dentro, presas em uma cápsula e tem espaço aqui dentro, ok? Essas articulações variam de pouco móveis a muito móveis. As mais móveis do nosso corpo, como a articulação do ombro, tá? Elas possuem também a cartilagem articular. O que é a cartilagem articular? É cartilagem hialina que está presente em todas as extremidades ósseas que vão se unir. Muito bem. Então, ela recobre essas faces articulares, mas não é ela que os une. Ela simplesmente protege as extremidades ósseas e também possibilita um pouco de movimento. Isso reduz o atrito dos ossos nas articulações durante o movimento e ajuda na absorção do choque. Se não tivesse essa cartilagem articular nas extremidades ósseas, gente, tivesse contato direto de osso com osso, ou ser bem nervado, a gente ia sentir muita dor, possivelmente a gente não ia se mexer muito, ok? Então, ia limitar muito o nosso movimento. Então, essa cápsula articular, ela envolve uma articulação sinovial inteira, incluindo toda a sua cavidade articular e une esses ossos da articulação. Ela é composta por duas camadas, uma mais externa e uma mais interna. A externa é chamada de membrana fibrosa e a interna é chamada de membrana sinovial, tá? Essa cápsula articular nada mais é do que um tecido de continuação do periósteo. Ela se une fixamente ao periósteo e, na verdade, é um tecido de continuação disso. Tá? Então, ela é composta por tecido conjuntivo denso não modelado, essa membrana fibrosa mais externa, a parte fibrosa mais externa, que fixa-se ao periósteo nos ossos das articulações. Tá? Então, ela é uma projeção do periósteo e vai fixar. Essa membrana, ela fixa, então, essa parte de cápsula articular ao osso. Ela é flexível, permitindo movimento, mas ela também é muito resistente a tensões, logo ela evita que essa articulação saia do lugar, ou seja, evita as luxações. E a gente tem a membraninha mais interna, chamada de membrana sinovial, tá? Que é composta por um tecido menos resistente, que é um tecido conjuntivo aureolar com fibras elásticas. Ele é responsável por produzir um líquido chamado líquido sinovial, que a gente vai ver já já, tá? Que preenche essa cavidade articular. E em muitas articulações sinoviais, essa membrana sinovial, ela tem um acúmulo de tecido adiposo, denominado de corpos articulares, ok? E esse líquido sinovial, tá? Ele é um óleo misturado com líquido extracelular, tá? Ele forma uma película fina sobre as superfícies no interior dessa cápsula articular. Ele tem uma característica bem semelhante à clara do ovo in natura, que é um amarelinho suave, claro, bem viscoso, tá? Composto por um óleo assim chamado ácido hialurônico e líquido intersticial. Ele tem uma função muito específica e importante para a articulação. O tecido cartilaginoso, ele é avascular. Por ele ser avascular, ele não possui vasos sanguíneos que levam ou tiram, tá, o oxigênio e metabólitos dali. Logo, esse líquido ele vai fornecer oxigênio e nutriente para os condrócitos, para as células dessa cartilagem articular, tá? Ele vai remover o dióxido de carbono, que é um metabólito dali, e outros resíduos metabólicos. E ele possui também células fagocíticas, células que, conforme a gente for mexendo e pressionando as articulações, elas vão lesionando, elas têm tempo de duração, elas morrem e dividem formando outras. Então, elas possuem essas células fagocíticas para remover esses micróbios e fragmentos de tecidos mortos ou desgastados dali, ok? Então, essa imagem aqui, gente,
Vejamos. Está mostrando essas estruturas que a gente acabou de falar. Então, essa aqui, ó, nós temos duas extremidades ósseas. Isso aqui está mostrando um corte de um dedo, do segundo dedo, certo? Um corte frontal, coronal, ok? Mostrando as duas extremidades ósseas aqui. Essas extremidades ósseas, olha, elas estão sendo recobertas por essa membrana azul, que é a cartilagem articular. Aqui a gente tem um buraco, um espaço, que é a cavidade articular, certo? E a gente tem as duas membranas, a membrana interna, formada aqui por uma linha vermelha, que é a membrana sinovial, e a membrana mais externa aqui, ó, formada por essa linha azulzinha clara, que é a membrana fibrosa. Essas duas membranas, ó, reparem que ela está envolvendo a ponta das duas extremidades, é a cápsula articular, ok? Muito bem, e aqui dentro dessa cavidade articular é preenchido por um líquido chamado de líquido sinovial. Muito bem. Nós temos algumas estruturas aí também, nessas articulações, não em todas, mas nas articulações sinoviais de forma geral. Depois a gente vê especificamente quem tem e quem não tem, ok? Como, por exemplo, os discos, tá? Os discos, eles são estruturas cartilaginosas que ajudam a fixar e proteger essas articulações. Em algumas articulações, elas formam discos incompletos, como por exemplo que está mostrando nessa imagem aqui, ó. Esses discos incompletos são os meniscos do joelho, tá? Então são meniscos articulares. Então dos dois lados, eu vou ter um lateral e um medial, ok? Eles têm funções específicas também, como por exemplo absorver choques mecânicos, choques de tensão. Então quando você pula, tá, e exerce um choque, uma pressão sobre essa articulação, ele tem a função de absorver um pouco esse choque. Permite melhor encaixe entre as faces ósseas, as faces articulares, proporciona adaptação para diferentes tipos de movimentos combinados, distribui o peso sobre uma grande superfície, tá? E distribui lubrificante sinovial por essas faces articulares. Então, é uma estrutura adjacente para proteger essa articulação. Por que tem na articulação do joelho? Então, tem dois meniscos na articulação do joelho, porque é uma articulação que ela sofre muita tensão. Então, tem muita pressão aqui no nosso joelho, por isso que ele é importante aí, ok? Está mostrando uma imagenzinha de ruptura do menisco. Então, como se faz a cirurgia do menisco através da artroscopia, que é uma videoscopia, uma cânula com imagem, com vídeo na ponta, para poder fazer a retirada do menisco e inserção de uma prótese. Muito bem. Outra estrutura adjacente a essas articulações são as bolsas. Elas são meio parecidas com os meniscos. A diferença é que o menisco ele é mais formado por tecido conjuntivo maciço. A bolsa é, como o próprio nome diz, uma bolsa, tá? Então, eu tenho duas paredes de tecido com um tecido, uma substância mais líquida dentro, tá? E elas têm locais que os movimentos geram muito atrito. E para reduzir esse atrito, como no joelho, no ombro, tá? Existem essas estruturas chamadas de bolsas, ok? Curiosidade. Quando pessoas que jogam vôlei ou que mexem muito com o ombro, por exemplo, quando vocês forçam muito essa estrutura ela pode inflamar. E uma inflamação de uma bolsa denomina-se bursite. Possivelmente vocês já escutaram esse termo em algum momento. Só que está mostrando, ó, duas bolsas na articulação do ombro. Elas podem não estar exatamente entre um osso e outro, elas podem estar entre a pele e o osso, entre o tendão e o osso, ou entre o osso e um ligamento, que é entre estruturas que formam a articulação. Muito bem. Outra estrutura adjacente à articulação, presente em locais que tem muito tendão, são as bainhas tendíneas, tá? A função dela também é diminuir o atrito nessas articulações.
tá? Um exemplo de bainha tendinha são as bainhas sinoviais, da palma da mão, ou do dorso, ou do pé também, que são locais que tem muitos tendões que vão pelo túnel do carpo, na mão no caso, e são direcionados para as falanges. Logo, gente, essas bainhas sinoviais são bolsas tubulares, tá? Envolvendo tendões que sofrem estes atritos consideráveis. Nós temos aqui, também temos no músculo bíceps braquial, tá? Então, isso aqui tudo são bolsas, bainhas tendinhas, bolsas tubulares, ok? Muito bem. E essas articulações sinoviais, elas são subclassificadas, divididas em 6 tipos de acordo com o formato das faces articulares que as formam. O formato que as formam, mas tudo bem. O formato dessas faces articulares. Então, dependendo desse formato, ela pode ser plana, dínglimo, trocoide, elipsoide, celar ou esferoide, tá? Vamos ver uma por uma. Articulações planas, como o próprio nome diz, elas são achatadas ou discretamente encurvadas. Tá? A gente sempre vai ter uma imagem do nosso corpo e uma imagem mecânica do lado para tentar entender um pouquinho melhor. Então, são duas estruturas planas que permitem o movimento entre a superfície delas, tá? Que movimentos? São movimentos laterais e de deslizamento para frente e para trás. Podem permitir um ligeiro movimento de giro, tá? Uma contra a outra, mas isso é muito discreto. Exemplo de articulações planas. As articulações intercarpais, que está mostrando aí, ó. Quer dizer, essas que estão mostrando aí são as intertarsais. Intertarsais, as intercarpais nos ossos da mão, os segulos da mão. A esternoclavicular, entre o manúbrio e as clavículas. A cromioclavicular, entre uma pontinha da clavícula que tem aqui, pontinha da escápula, com a clavícula. Esternocostais, tá? Do osso externo com as costelas. E costovertebrais, das costelas com as vértebras torácicas. Beleza? Muito bem, então são todas articulações que promovem muito pouco movimento, um movimento de deslizamento, ok? Bem suave, discreto. Próxima articulação do tipo, aí ela é biaxial, tá? Biaxial porque ela promove ainda esse movimento de deslizamento e um movimento de giro, ok? Enquanto o gínglimo é uniaxial, porque ele promove um movimento somente em um eixo, no caso, para frente e para trás, como se fosse uma porta, tá? É formado por uma face convexa e outra côncava, e essas faces se encaixam, tá? Simples assim. Forma um movimento angular de flexão e extensão, ao contrário. Então, por exemplo, aqui eu tenho a articulação, ele vai rodar e voltar. No caso, um exemplo é a articulação do cotovelo. Roda, flexão, diminui ângulo entre os ossos, e extensão, que é um movimento de voltar na posição anatômica. Ok? Então, só esses movimentos que ela possibilita. E na maioria das vezes, um osso fica fixo e o outro se movimenta. Nesse caso aqui, o húmero fica fixo, enquanto os ossos da unha e do rádio são tracionados em direção ao húmero. Muito bem. Outros exemplos de gínglimo. A articulação do joelho só vai fazer esse movimento aí de flexão e extensão. A articulação talocrural, que é a articulação do tornozelo, só vai fazer o pezinho para... pezinho não, né? No tornozelo, para baixo e para cima, tá? Ela consegue fazer um outro movimentozinho lateral, que depois a gente vai ver. E articulações interfalângicas, entre uma falange e outra. Vocês só vão conseguir fazer o cinzinho lá do Chaves. Isso. Tá? Lembrando que é essa articulação e essa articulação. Essa articulação aqui, ó, já não é interfalângica, tá? É metacarpofalângica. Muito bem, ela possibilita mais movimentos. Articulação do tipo trocoidea, tá? Elas têm uma face diferente, elas têm uma face pontiaguda ou arredondada de um osso que se articula com um anel
tá, de um outro osso. Então, uma face arredondada e um anel de outro osso, que vai possibilitar esse movimento, ok? Ela é uniaxial, também só tem um eixo, vai girar só em torno do próprio eixo, e possibilita aqui, no caso, movimento de rotação. Aqui a gente tem a cabeça da una, cabeça do rádio, e a gente tem o anelzinho da una aqui, que é a incisura radial. Tá? Aí vai fazer esse movimento, possibilitando que a gente consiga fazer isso daqui com o braço, ó. Ok? Então, a gente tem como exemplo de articulações trocoides no corpo a articulação atlantoaxial, que é a articulação entre o atlas e o axis, C1 e C2, possibilita aqui, ó, movimento de rotação, ok? E a articulação radioulnar, que possibilita de rotação do bracinho aqui. Muito bem. Articulação elipsoide, tá? Como o nome está falando, uma elipse. É uma projeção oval convexa de um osso que se encaixa na depressão oval de outro osso, tá? Ela é biaxial, ela vai se mover em torno de dois eixos, tá? Ou axial ou horizontal, movimentando, possibilitando o movimento de flexão, extensão, abdução, adução, tá? E também um movimento especial, que é a circundação, que é um conjunto de movimentos que eu já vou citar. Exemplos de articulações elipsoides: a articulação radiocarpal, tá? Radiocarpal, gente, é a articulação do punho. Então, é uma articulação que, em posição anatômica, em posição, ela vai possibilitar flexão, extensão, abdução, adução, tá? E o conjunto de flexão, abdução, extensão, adução e rotação vão formar um outro movimento, que é esse movimento aqui, ó. Parece que eu estou desenhando um círculo, que é a circundação, ok? Outro exemplo de articulação elipsoide no nosso corpo é a articulação metacarpofalângica. Possibilita lá, ó. Vamos fazer com todos que dá. Eu não vou conseguir girar todos, minha coordenação não é boa assim. Flexão, extensão, o não é adução e abdução, circundação. Fechou? Muito bem. Outra classificação, selar. Selar, gente, lembra a sela de um cavalo e o cara montado na sela, tá? Então, a face articular de um osso tem o formato de uma sela, literalmente, e a face articular do outro se encaixa nessa célula. Como tá mostrando aqui, ó, a cela, e ó, como se tivesse duas perninhas aqui, uma do lado do outro, a pessoa sentando na cela, ok? Ela é biaxial, tem mais de um eixo de movimento, ela vai possibilitar flexão, extensão, abdução, adução e também a circundação, tá? Exemplo, carpometacarpal, tá? Então, nós temos articulações de carpo com metacarpo, tá? Carpo com metacarpo, que vai possibilitar aqui, ó, se eu tivesse fixo aqui, vai possibilitar flexão, extensão, adução, abdução e circundação também, tá? Do polegar é desse jeito, as dos outros não é assim, ó. Então, olhem bem aqui, cadê? Então, o polegar é mais ou menos assim. O polegar, ele vai para um lado, para o outro e faz circundação. Flexão, extensão, adução e abdução, que é abrir, se estiver em posição anatômica, abdução, adução, e girando o polegar é a circundação. E por fim, gente, a última articulação do nosso corpo, classificação, são as esferoides. São as mais móveis, elas são as únicas que possuem 3 eixos, tá? Por possuírem mais movimentos. Então, elas consistem em uma face esférica de um osso e uma face caliciforme, um buraco esférico de outro, para encaixar, tá? Essa face arredondada e nessa depressão arredondada. Isso vai possibilitar movimento para qualquer área, tá? E também possibilita a rotação. Por ela possibilitar tudo isso, ela tem 3 eixos, que ela vai possibilitar movimento no eixo sagital, tá? No horizontal, tá? Então, no mediano aqui, no horizontal e rotação. Exemplos de articulações: ombro e quadril, tá? Então, o que é flexão e extensão? Vai lá.
flexão, voltou, extensão. Abriu, abdução, adução. E isso daqui é a circundação. E se eu fizer assim com o braço, é rotação. Ok? Muito bem. A perna dá para fazer do mesmo jeito. Então, isso daqui é uma tabela que está resumindo isso que eu acabei de falar, que o livro trouxe. Então, sentem e deem uma olhadinha nela aí em casa. Espero que tenham compreendido alguma coisa com meus exemplos aqui, meio aleatórios. E até a próxima!